Os plateumintos são chamados de vermes achatados ou planos e são agrupados dentro do filo dos platirhelmintes, no reino animal. São organismos invertebrados de corpo mole e de pouca espessura. Possuem assimetria bilateral, de corpo achatado e formato corporal dorsoventral. São acelomados, não possuem celoma. E triblásticos, possuem os 3 folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme. A ectoderme dá origem ao revestimento externo. A mesoderme dá origem à musculatura. A endoderme dá origem ao intestino e seu revestimento. E a parênquima, que é um tecido que preenche todo o espaço entre o intestino e a parede do corpo. Os plateumintos podem apresentar vidas livres, sendo encontrados em ambientes aquáticos ou úmidos, como exemplo, as planárias, ou ainda alojados no interior de outros organismos, atuando como parasitas, como exemplo, as tênias. Passo a palavra para a Viviane. História. Classificação atual e filogenia. O Filoplatelmintes inclui cerca de 20.000 espécies existentes de vermes, parasitas e de vida livre. Esses animais estão em grau de complexidade que pode ser chamado de bilaterália, triloblástica, acelomados. Os fósseis mais antigos de vermes planos parasíticos que até agora foram identificados com confiança são ovos de um céstode encontrados num coprólito, fezes fossilizadas, de um tubarão há 270.000 anos atrás. O espécime mais antigo de plateuminta de vida livre que se conhece é um fóssil preservado em âmbar báltico datado do Eoceno e colocado no gênero monotípico Micropaleossoma como Micropaleossoma bálticos. Os mais antigos espécimes de subfóssil conhecidos são ovos de xitossoma encontrados em antigas múmias egípcias. Os plateumintes apresentam um número diminuto de sinapomorfias, no caso entendidas como características morfológicas partilhadas por todos os membros do grupamento e que nenhum outro animal que não seja membro do plateumintes tenha. Esta pobreza de características distintivas torna difícil determinar tanto as relações filogenéticas com os outros grupos de animais, como as relações entre os diferentes grupos que são considerados na atual circunscrição taxonômica membros dos plateumintes. Evolução. Com base nos resultados da filogenia molecular, foi proposto um esquema explicativo das origens de modo de vida parasítico. Uma característica de boa parte das espécies que integram o grupamento taxonômico. Essa evolução assenta a constatação que os membros de agrupamento Monopistocotylia, parasitas que se alimentam de tecidos epiteliais de peixes, são um grupo de base nos Neodermata. São um grupo basal nos Neodermata, tendo sido os primeiros que adoptaram o parasitismo a partir de ancestral de vida livre. O passo evolucionário seguinte foi uma mudança diletária do sangue, o último ancestral comum entre os dias, que muito provavelmente pode passar. As características mais comuns dos plateumintos. Eles não apresentam sistema circulatório, tampouco sistema esquelético. Alguns plateumintos apresentam sistema digestório, que é ausente em outras espécies. O sistema digestório dos plateumintos é incompleto, sendo a boca a única abertura para o trato digestivo. O sistema excretor é existente. A excreção ocorre por protonefrídeos. As trocas gasosas ocorrem por difusão e o sistema nervoso é provido de glândulos. O sistema nervoso é geralmente constituído por um par de glândulos anteriores que estão associados a cordões longitudinais.
No que diz respeito ao sistema reprodutor, é possível observá-lo de forma assexuada e também sexuada. Muitas espécies são hermafroditas, mas também há espécies de sexos separados. Algumas apresentam desenvolvimento direto sem uma fase larval. Outras, no entanto, apresentam desenvolvimento indireto, incluindo-se um ou mais estados de larva. Os plateumintos são desprovidos de sistema respiratório e nas espécies que vivem livres, no ambiente a respiração é aeróbica, sendo as trocas realizadas por meio de difusão epitelial, enquanto que nas espécies parasitas é anaeróbica. Pode passar um pouquinho para baixo, por favor. A classificação dos plateumintos. Geralmente, os plateumintos são classificados em 3 grandes grupos. A classe tubelária, que engloba os organismos de hábito aquático e de ambientes terrestres úmidos, ou seja, apenas seres de vida livre. Dentre seus representantes, podemos citar a planária. A classe trematoda, que engloba organismos que são ecto- ou endoparasitas, ou seja, que vivem respectivamente externa ou internamente no corpo do hospedeiro, como, por exemplo, podemos citar o Schistosoma mansoni. E a classe cestosa, que são todos os representantes endoparasitas, sem sistema digestório. Entre seus representantes, podemos citar a tênia. Pode ir para baixo, por favor. Mais um pouquinho. A cefalização definida. Cabeça ou escólix. O corpo de uma tênia possui uma cabeça ou escólix que apresenta ventosas. Na tênia solium, além das ventosas, também há ganchos, com os quais os animais se prendem à parede do intestino do hospedeiro. Logo abaixo dos cólix vem o pescoço e o corpo, formado por uma série de anéis conhecidos por proglotes. O crescimento de uma tênia ocorre na região do pescoço. As proglotes recém-formadas ficam próximas aos escólix. Passo a palavra. A inspeção das carnes bovinas e suínas são feitas através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por veterinários e zootecnistas. Para identificar se há ou não contaminação da carne por cisticercos, é feito exames através de palpação, visualização e também corte nos músculos da cabeça, da língua, do diafragma, do músculo do pescoço. Deixa eu ver mais o que. Então, é isso. Então, por exemplo, se foi identificado que tem cisticercos na carne, essa carne é colocada no frigorífico por menos 5 graus Celsius por 6 dias, ou então, se for um dia só, fica 25 graus Celsius. E aí ela já pode ser usada aí no mercado industrial, comercial. Pode passar a palavra. Então, os principais impactos da cisticercose na produção de carnes bovinas e suínas no Brasil por exemplo, a cisticercose, ela é causada pelas larvas da tênia. E apenas os animais, né, têm os cisticercos. Os cisticercos são os ovos, são as larvas, na verdade, porque a tênia ela tem 3 estágios. Os ovos, a larva, né, que são os cisticercos, e também os vermes adultos, que é, no caso, solitária, que fica nos humanos. Então, o controle da enfermidade é feito através da desparasitação dos animais do rebanho, dos animais, né? E evitando que esses animais fiquem em local aberto, pastando perto de fezes, porque em muitos lugares ainda não tem saneamento básico. Então, esses animais acabam ingerindo fezes. Os bovinos não, porque os bovinos eles não pastam
perto das fezes, mas os porcos, como eles costumam ingerir fezes, eles costumam ter mais ter a tênia no organismo. E o principal que faz o ciclo da tênia continuar sempre ativo é o humano, porque ele é o hospedeiro definitivo. Pode passar. Bem, Então, a grande importância veterinária e parasitológica é a respeito dos cestódios da Taenia solium e a Taenia saginata, que são responsáveis pela teníase humana. O ciclo das tênias implica 2 hospedeiros, um definitivo e um intermediário, e uma fase de vida livre. O único hospedeiro definitivo de ambas as tênias na fase adulta do parasito é o homem, cujo alojamento é no intestino delgado. Então, portanto, tem 3 fases em relação à população dos parasitas. O adulto, no hospedeiro definitivo, os ovos no ambiente e cisticercos, a fase larval, no hospedeiro intermediário. A Taenia solium, popularmente conhecida como solitária, causa uma infecção do verme adulto. Possui a cabeça com ventosas e rosto, que corresponde a uma estrutura formada por acúlios em formato de foice e que permitem a adesão à parede intestinal. É transmitida pela ingestão de carne de boi ou de porco, crua ou mal cozida, que esteja contaminada pelo parasita. E, embora a teníase seja a infecção mais frequente, os parasitas também podem causar cisticercose, que diferem pela forma de contaminação. A teníase é causada pelo consumo da larva da tênia presente em carne de porco que cresce e vive no intestino delgado. Já a cisticercose presente na carne do boi ocorre quando ingere os ovos da tênia, que liberam suas larvas capazes de atravessar a parede do estômago e atingir a corrente sanguínea, chegando em órgãos como músculo, coração e olhos. Já a Taenia saginata possui como hospedeiro os bovinos. O verme adulto da tênia possui a cabeça desarmada e sem rosto, apenas com ventosas para fixação do parasita à mucosa do intestino. Além disso, as proglotes clavídeas da Taenia solium são maiores que a da Taenia saginata. A diferenciação das espécies não consegue ser feita através da análise do ovo encontrado nos exames de fezes. A diferenciação só é possível através da observação das proglotes ou por meio de exames moleculares e imunológicos, como o PCR. E agora eu passo a palavra para a Clara. A Taenia solium e a Taenia saginata são hermafroditas e parasitas do intestino delgado. As tênias são conhecidas popularmente como solitárias, por normalmente ter apenas uma parasitando o intestino do hospedeiro. O que as possibilitam de continuar se reproduzindo é o fato de elas serem hermafroditas, possuindo órgãos reprodutivos tanto femininos quanto masculinos, tornando-se capazes de se autofecundar. A tênia é considerada o maior parasita do homem, podendo chegar aos 10 metros. Uma das principais consequências é a neurocistocircose. Os cistos da tênia seguem até o cérebro do hospedeiro, podendo causar dores de cabeça e convulsões. Os ovos. A Taenia solium pode eliminar de 3 a 6 proglotes todos os dias, cada um liberando cerca de 30 a 50 mil ovos diariamente. A Taenia saginata pode liberar cerca de 80 mil ovos. Um hospedeiro contaminado pode contaminar o meio ambiente com 700 mil ovos por dia. O ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo das tênias possui 2 hospedeiros, intermediário e definitivo, e uma fase de vida livre, sendo o homem o hospedeiro definitivo tanto da Taenia solium quanto da saginata. Suas 3 fases são os ovos no meio ambiente, cisticercos na fase larval no hospedeiro intermediário e adultos no hospedeiro definitivo. Patogenia e sintomologia. A cistocircose é causada pela fase larval da tênia. Tanto a animal quanto a humana é considerada uma grande problemática socioeconômica nos países, sendo ela a doença mais grave, pois o cisticerco pode se alojar em qualquer área do corpo humano, fixando-se principalmente no sistema nervoso central, podendo causar epilepsia.
A teníase é considerada mais leve, sendo seus sintomas dores abdominais, enjoo, perda de peso, diarreia frequente. Normalmente, o indivíduo apenas percebe sua condição quando começa a eliminar os proglotes, e isso acontece muito tempo depois da contaminação. Pode passar para a próxima. Árvore filogenética mostrando o filo do Plateumintes e os filos formados a partir dele. Temos aqui um cladograma. É o terceiro filo do reino animal, formado após os quinidários, e é a partir dos plateumintes que se formam outros 3 filos animais, nemateumintes, molusco e anelídeos. Isso significa que esses 3 filos apresentam como ancestral comum um organismo do filo Plateumintes. Pode passar.